Ok. Portanto, vamos fazendo aqui um compasso de espera e, entretanto, portanto, ok, obrigada. Aqui em relação a este webinar, portanto, ótimo. Este webinar, portanto, a intenção é falar um bocadinho, portanto, nós não vamos ter tempo de aprofundar muito este assunto, não é? Porque sobre o açúcar nós temos imenso para falar, portanto, a intenção aqui um bocadinho é chamar a atenção, alertar-nos um bocadinho, porque há aqueles alimentos que nós já sabemos, não é? À vontade que estamos a comer, portanto, que têm açúcar. Portanto, há aqueles alimentos mais descarados, não é? Que a gente já sabe que são ricos em açúcar. A questão aqui é os outros alimentos, não é? Aqueles que fazem parte do nosso dia-a-dia e nos quais o açúcar está assim um bocadinho camuflado, está um bocadinho escondido e acaba por passar um bocadinho despercebido. E é mais nesse aspecto que nós vamos incidir, não é? Portanto, isto vai ser à volta de 1 hora, portanto não conseguimos abordar todos os assuntos, mas conseguimos tocar assim por alto em alguns aspectos que eu acho que são importantes e que podem fazer a diferença, não é? Portanto, vamos conseguindo estar mais atentos, ter um olhar mais crítico e a intenção é essa também um bocadinho. Portanto, despertar aqui um bocadinho esta atenção para estes assuntos. Muito bem, portanto, já temos bastante gente, portanto, ainda vão chegando mais alguns, mas entretanto, se calhar, eu acho que poderemos ir começando. Ora bem, deixem-me então. Só aqui. Pôr isto maior. Boa tarde para todos. Ora, pronto. Muito bem. Aqui, portanto, hoje temos algumas pessoas que eu já vou conhecendo, temos outras que nem tanto. Portanto, para isto não ser assim, uma conversa entre estranhos, não é? Eu vou-me apresentar. Se depois quiserem também fazer a vossa apresentação ou dar alguma informação vossa, estão à vontade. Portanto, o meu nome é Dina Ferreira, eu sou nutricionista, sou mãe de 3 rapazes, portanto o meu filhote mais velho tem 4 anos, os meus 2 mais novos são gêmeos, têm 2 anos. Dentro da área da nutrição, portanto, temos imensas vertentes, não é? onde podemos atuar. Aquelas que eu gosto mais, portanto, estão mais relacionadas com a educação alimentar, não é? Portanto, eu tenho feito, o meu percurso tem sido um bocadinho nesse sentido, tenho feito algumas formações dentro destas áreas que me são mais queridas, não é? Que me são que me despertam mais interesse. Portanto, eu tenho mestrado em Educação para a Saúde, tenho outras formações como coaching e liderança, cursos de alergia e intolerâncias alimentares, portanto, curso de modulação intestinal, de nutrição funcional, mindfulness e mindful eating, e depois outras formações também um bocadinho complementares, não é? Como o desenvolvimento infantil, nomeadamente o desenvolvimento psicomotor e como é que isso está relacionado com a alimentação. Também a psicologia montessoriana, não é? E como é que isso também pode ser aplicado. Portanto, tem uma aplicação muito engraçada relacionada com a alimentação. Portanto, e estas são então as áreas de que eu gosto, não é? Portanto, eu gosto especialmente de trabalhar a promoção da saúde, a mudança dos hábitos alimentares, a aprendizagem, não é? Portanto, a educação alimentar, a educação nutricional. E, portanto, o meu percurso profissional é um bocadinho nesse sentido. Portanto, eu trabalho com as refeições escolares, nomeadamente do primeiro ciclo e jardim de infância. Trabalho também na parte clínica, portanto, as consultas de nutrição, também muito direcionadas para a promoção da saúde, não é? Portanto, a modulação intestinal, a nutrição funcional e, claro, as áreas da saúde materno-infantil, o ciclo de vida, portanto, e o crescimento e as várias etapas, não é? As várias fases do crescimento. E depois também, uma área que eu gosto bastante, portanto, tem a ver com a formação, portanto, eu tenho alguns cursos relacionados com a alimentação, como as papas caseiras, o baby-led weaning, a diversificação alimentar, e, portanto, eu tinha estes cursos no modelo presencial, não é? Portanto, na versão presencial, agora
tive que os reestruturar um bocadinho para a versão online, alguns deles ainda não estão completamente reestruturados. E depois temos também os workshops, não é? Portanto, alguns workshops que eu vou fazendo, algumas formações, portanto, de vários temas. Temos já para a semana, portanto, um dos workshops, portanto, deste mês, portanto, é sobre a redução do açúcar na alimentação. Portanto, como eu vos tinha dito, neste webinar vamos passar assim muito por alto, não é? Não vamos ter tempo de abordar todos os assuntos e, portanto, para quem sentir necessidade de aprofundar um bocadinho mais estes conteúdos, para quem achar que é uma área que é importante, não é? E que tem interesse em aprofundar um bocadinho mais, portanto, na próxima semana vamos ter já o workshop de como reduzir o açúcar na alimentação. Depois, na última semana, temos o workshop das birras à mesa e, portanto, vão surgindo sempre assim cursos e workshops que podem ir consultando no site, na página da agenda ou também pelas redes sociais. Portanto, se estiverem interessados, é uma questão de irem procurando e de irem estando atentos. Portanto, eu vou fazendo a divulgação de cada um deles. E, portanto, como eu já tinha dito para os que chegaram primeiro, então neste webinar a intenção vai ser abordar a questão do açúcar, mas pensando naquele açúcar que está um bocadinho escondido, não é? Que está um bocadinho disfarçado. Portanto, nós quando falamos no açúcar na alimentação, há aqueles alimentos que são óbvios e que toda a gente, ou a partir de toda a gente, parte do princípio que já não são muito saudáveis, portanto já temos a noção de que são ricos em açúcar, de que os estamos a comer, portanto, que não fazem parte daquilo que deve ser uma alimentação saudável, ou pelo menos por rotina. Mas depois há os outros alimentos que são aqueles que têm o açúcar um bocadinho camuflado, não é? E que nós até os incluímos no nosso dia-a-dia, até podem fazer parte das nossas rotinas, exatamente porque não percebemos ou não temos muito bem a noção da quantidade de açúcar que nós temos escondido nesses alimentos. E, portanto, a minha intenção é um bocadinho chegar aí, não é? Portanto, despertar aqui um bocadinho este sentido crítico e alertar para estas situações. E, portanto, eu trago-vos, para começarmos, alguns dados, portanto, sobre a população portuguesa, só para enquadrarmos aqui o tema do açúcar, não é? Na alimentação. E, portanto, eu vou passar aqui só a apresentação, só um bocadinho. Muito bem. Ok. Pronto, os últimos dados que nós temos, assim, a propósito da alimentação dos portugueses, ou mais ou menos diretamente relacionados com a alimentação dos portugueses, são de 2009, alguns deles já do início de 2020. E, portanto, de acordo com estas informações, os fatores que mais contribuem para a perda de anos de vida saudável dos portugueses são, em primeiro lugar, a glicose plasmática aumentada. O que é isto? Portanto, é o açúcar do sangue aumentado, portanto, acima dos valores normais. O quarto fator que nos retira anos de vida saudável é o índice de massa corporal elevado, isto é, um peso em relação à altura elevado, portanto, demasiado peso para a altura que temos. E o quinto fator, portanto, são os hábitos alimentares inadequados, não é? E todos estes fatores estão associados a algumas doenças, como diabetes, as doenças renais, doenças do aparelho circulatório, deficiências nutricionais, e neste caso podem ser por excesso ou por déficit, e alguns cancros. Depois temos os fatores que contribuem para o total de mortes dos portugueses, ou seja, aquilo que mais mata os portugueses, em primeiro lugar, é a glicose plasmática aumentada, portanto, mais uma vez, o açúcar no sangue elevado. Em quarto lugar, temos os hábitos alimentares inadequados e, em quinto lugar, mais uma vez, o peso excessivo em relação à altura, portanto, o índice de massa corporal elevado. E no que se refere mais concretamente ao excesso de peso e à obesidade, portanto, temos que 53,6% dos adultos têm excesso de peso e obesidade, ou seja, mais de metade dos adultos, e 41,6% das crianças, ou seja, quase metade das nossas crianças em Portugal também têm excesso de peso e obesidade. Não é? Portanto, e quando nós pensamos nestas informações, não é? Elas são graves, não é? Portanto, se nós olharmos para estes dados, são graves, mas também, por um lado, temos a parte boa, é que a maior parte deles são modificáveis, não é? E nós conseguimos fazer alguma coisa sobre eles, conseguimos agir sobre eles, conseguimos modificá-los. Portanto, o que significa que podemos atuar naquilo que nos está a retirar anos de vida, daquilo que também nos está a condicionar a nossa vida e a qualidade da nossa vida, não é? Portanto, essa é a parte positiva disto. Quando nós falamos aqui mais concretamente no caso das crianças, portanto, porque as crianças é tão importante, não é? Porque aquilo que nós sabemos hoje em dia é que os hábitos alimentares e o padrão metabólico
que se ganha no início da vida é aquele que se tende a manter, portanto é mais difícil de modificar, pelo menos. E, portanto, daí ser tão importante nós atuarmos nesta fase. E quando nós olhamos aqui para os últimos dados, portanto, nós vemos aqui que ainda temos algumas crianças com baixo peso, não é? Embora felizmente já seja um número reduzido, mas depois temos um número muito significativo de crianças com excesso de peso, com obesidade e, mais grave ainda, com obesidade severa, não é? Portanto, se nós olharmos aqui, por exemplo, para as crianças dos 8 anos, temos 5,4% da população das crianças, portanto, com obesidade severa, não é? Isto já é muito grave, portanto, a obesidade severa, há uns anos, era uma doença que se via só nos adultos e em muito poucos casos, não é? Hoje em dia já temos crianças, portanto, aos 6 anos já temos crianças com obesidade severa e, portanto, tudo isto são comportamentos ou refletem comportamentos que já vêm de lá atrás, não é? Portanto, muito do início. E a probabilidade é que se mantenham e que se agravem, portanto, ao longo da idade, não é? Se nós formos vendo aqui, estes valores vão aumentando à medida que falamos de crianças mais velhas. E, portanto, daí ser então importante nós termos alguma atenção, não é? E alguma preocupação com estes assuntos. E depois aqui a distribuição geográfica, portanto, as cores mais clarinhas a sul do país, onde há menos portanto, pessoas com excesso de peso e com obesidade, no norte e nas ilhas, portanto, onde temos maior prevalência de excesso de peso e de obesidade. Muito bem. Isto era, portanto, é um panorama geral e depois chegou o Covid, não é? Portanto, e com o Covid veio o confinamento e veio, portanto, a permanência das pessoas mais por casa. Estes dados já refletem o primeiro confinamento, portanto, ainda não incluem este último, não é? Portanto, no entanto, no primeiro confinamento, portanto, 41,8% das pessoas alteraram os seus hábitos alimentares para pior. Não é? Portanto, se já tínhamos aquele quadro antes, agora, portanto, a probabilidade é que estejam um bocadinho piores, não é? Depois, 3,9% comem mais snacks e mais doces, não é? E 26,4% das pessoas aumentaram o peso no primeiro confinamento, não é? Portanto, não temos ainda, como eu vos disse, os dados deste segundo confinamento, mas pelo menos no primeiro confinamento, para acrescentar àqueles valores que nós já tínhamos do excesso de peso e da obesidade, 26,4% das pessoas referiram ter aumentado de peso. Não quer dizer que já estejam dentro dos valores de obesidade ou de excesso de peso, mas pelo menos aumentaram de peso, não é? O que já não é um indicador muito bom. Pronto. Deixem-me só ver que eu tenho aqui uma questão, portanto, quais os efeitos do açúcar na saúde e se é um produto que favorece o desenvolvimento das células cancerígenas. Portanto, de facto, os efeitos do açúcar, ele tem vários efeitos, não é? Nenhum deles benéfico para a saúde. E quando nós falamos no caso do açúcar, portanto, é um alimento que provavelmente já terão ouvido falar, que nos fornece calorias vazias. Isto porquê? Porque fornece-nos energia, fornece-nos hidratos de carbono, mas não acrescenta mais nada, não é? Portanto, não tem mais nenhum nutriente de relevo que seja importante. E acredito que até já tenha havido alturas, não é, em que o açúcar até tenha sido uma ajuda, até tenha sido um alimento útil, se nós estivermos a falar, por exemplo, em momentos em que os recursos à alimentação eram mais fracos, portanto havia menos comida, o trabalho também era mais intenso, o esforço físico era mais acrescido, portanto as pessoas gastavam mais energia e, portanto, não era fácil garantir as necessidades energéticas com a comida que havia disponível. E, portanto, nesse momento, o açúcar até poderia fazer algum sentido, portanto, era uma forma de energia rápida, não é? Portanto, permitia dar ali uma energia extra, quando o acesso à alimentação era reduzido. Hoje em dia, portanto, nós não temos, de maneira nenhuma, esta necessidade, muito pelo contrário, não é? Portanto, praticamente todos nós comemos a mais do que aquilo que precisávamos, portanto, não temos interesse nenhum em acrescentar mais calorias, especialmente se não nos fornecem mais nada, não é? Porque a maior parte dos alimentos fornece-nos calorias, mas também nos fornece outras coisas, não é? Outros nutrientes importantes. No caso do açúcar, ele não acrescenta nada de útil, portanto, todos os seus efeitos no corpo, portanto, são negativos, não é? Não acrescentam nada. E um desses efeitos é, então, a contribuição, não é? Para este aporte energético, este aporte de calorias extra, excessivo, que depois, o que é que acontece? Quando o açúcar portanto, quando o açúcar é ingerido, dá-nos energia extra, esta energia extra vai ser transformada em gordura, não é? Portanto, acumulada na forma de gordura corporal. Portanto, para além de várias outras complicações na saúde, portanto, ele está associado e elas são imensas, não é? Eu abordo depois melhor essa parte
no workshop, portanto temos várias funções que estão comprometidas com o excesso do açúcar. Aqui no caso concreto da pergunta se ele está associado ao desenvolvimento das células cancerígenas, diretamente não há uma ligação completamente linear, não é? O que nós sabemos é que, como qualquer célula, para se desenvolver, para crescer, para funcionar, precisa de ter energia. Portanto, se nós estamos a dar uma energia extra, portanto, uma coisa é nós termos a energia indispensável para o funcionamento das nossas células, não é? Portanto, e aquela energia já está contabilizada, portanto, vai ser distribuída por todas as células. Se nós temos um acréscimo de energia, não é? Portanto, se nós temos um acréscimo de energia que está disponível, que não tem qualquer utilidade, portanto, pode facilmente ser utilizada por estas células cancerígenas que estão a crescer e que se estão a desenvolver. Portanto, em última instância, o açúcar em excesso contribui como uma fonte de energia extra para que estas células se desenvolvam. O açúcar em si, portanto, não está diretamente relacionado com o desenvolvimento das células cancerígenas, ao contrário de outros alimentos que nós já sabemos que têm uma relação direta, o caso das carnes vermelhas, das carnes processadas, portanto, que nesse caso tem uma relação mais direta. No caso do açúcar não existe essa relação tão linear. No entanto, sabemos que benefícios não trazem nenhum, não é? E, portanto, poderá, assim, ter indiretamente algum contributo para isso. Okay. Pronto. Torna um meio mais ácido, isso é o desenvolvimento das células cancerógenas. Portanto, o seu contributo para a alteração do pH do nosso corpo, já estaríamos a falar de uma quantidade talvez maior, não é? Não sei se será tão linear assim, não é? Portanto, mas, como eu dizia, de facto, vantagem não tem nenhuma, não é? E nem que seja de uma forma mais indireta, eles vão contribuir, sem dúvida, não é? Portanto, e os maus hábitos alimentares, no geral, com tudo o que incluem, estão relacionados com esta propensão para o aparecimento e para o desenvolvimento e agravamento dos sintomas associados ao cancro. Portanto, voltando aqui então aos nossos dados, se forem tendo questões, estão à vontade para colocar. Em todo o caso, eu no final vou deixar um espaço para conseguirmos colocar questões e para eu responder às vossas dúvidas que tenham ficado, mas se entretanto quiserem ir participando, estão à vontade. Portanto, estávamos aqui a falar então dos últimos dados que temos relativamente ao estado de saúde dos portugueses, mais concretamente relacionados com o excesso de peso e com a obesidade. Portanto, não são dados muito animadores, não é? Portanto, estamos num caminho que não queríamos estar, não é? Portanto, a intenção agora é começar a reverter estes dados. E quando nós falamos especificamente no caso do açúcar, portanto, era como eu vos dizia, o açúcar em termos nutricionais não acresce nada, portanto hoje em dia não faz sentido, portanto, qualquer recomendação de açúcar, ou pelo menos tê-lo na nossa alimentação, e portanto os dados, as recomendações da Organização Mundial de Saúde são que o ideal é que o nosso consumo de açúcar não chegue sequer aos 5% do nosso valor diário em calorias, e no máximo, portanto a ingestão máxima do açúcar deve ser até 10% do nosso valor energético diário. Isto, na prática, significa o quê? Que um homem que tenha, em média, uma necessidade calórica de 2.000 calorias por dia, não é? Portanto, deverá consumir, no máximo, 25 gramas de açúcar. Uma mulher que tenha um gasto calórico de 1.800 calorias por dia, à volta das 22,5 gramas de açúcar, no máximo. E uma criança entre os 5 e os 18 anos, claro que isto é uma média, não é? Porque as necessidades calóricas são diferentes de uma criança de 5 e de uma criança de 8 anos, mas em média, portanto, terão uma necessidade calórica de 1.600 calorias, portanto, no máximo, isto irá corresponder a uma ingestão de açúcar de 20 gramas. Okay? Portanto, isto de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Portanto, e aqui, como veem, não há nenhuma recomendação para ou que promova a ingestão do açúcar, não é? Portanto, aqui a intenção é limitar o valor máximo, não é? Portanto, tudo o que seja abaixo destes 5% está ótimo. Entre os 5% e os 10% estamos a aproximar-nos do valor máximo, não é? Acima destes 10% é excesso, portanto, já ultrapassamos as recomendações, então, do valor máximo. E quando nós falamos, então, no açúcar que está presente nos alimentos, portanto, também estes dados são de alguns de 2019, outros de 2016, portanto, 40% das pessoas, portanto, dos portugueses neste caso, referiram que têm dificuldades em interpretar o rótulo dos alimentos, não é?
e que a rotulagem simplificada facilita 3 a 5 vezes mais a escolha de produtos saudáveis. O que é isto da rotulagem simplificada? Por exemplo, aqueles que nós vemos hoje em dia em algumas embalagens, que é os semáforos, por exemplo, ou então aquela informação nutricional que aparece na frente das embalagens. Portanto, isso são alguns exemplos de rotulagem simplificada. Há outros, portanto, esses são os mais comuns, pelo menos em Portugal, são aqueles que são mais utilizados. E, portanto, a utilização deste código, não é? Portanto, destas rotulagens, facilita a escolha de alimentos mais saudáveis. E, de facto, 40%, e eu acredito que ainda seja mais do que isso, portanto, referem ter alguma dificuldade na interpretação dos rótulos. E a verdade é que nós cada vez mais temos uma grande variedade, uma grande oferta de alimentos, muitos deles, portanto, parecem-nos alimentos saudáveis, até são publicitados como alimentos saudáveis, estão na prateleira dos alimentos saudáveis, portanto, lado a lado com outros alimentos que até poderão ser mais saudáveis, mas depois, portanto, ali no meio deixam-nos um bocadinho na dúvida, não é? E não conseguimos interpretar muito bem o que é que eles levam e se de facto são ou não recomendados. E, portanto, aquilo que eu pretendia fazer hoje com vocês era, portanto, fazermos aqui uns cálculos, não é? Daquilo que é a ingestão diária, portanto, num exemplo de um dia alimentar. E, portanto, eu trouxe-vos este exemplo, que não me parece assim muito estranho, não é? Parece-me que está próximo do que se calhar a maioria de nós fará. Portanto, o exemplo de um dia alimentar para um adulto. E, portanto, neste caso, o pequeno almoço, leite com açúcar, mais um pão de leite. A meio da manhã, um café expresso com açúcar. Portanto, vamos considerar um pacote de açúcar. Ao almoço, uma refeição normal, mais uma Coca-Cola, portanto, neste caso, uma lata de Coca-Cola, 33 centilitros, mais, novamente, um café com açúcar. Depois, à tarde, bolachas de chocolate, portanto eu coloquei aqui uma porção simpática, não é? Portanto, de 6 a 8 unidades, também acredito que facilmente se passe esta porção, não é? Mas, portanto, este aqui é o que é considerado uma porção e um iogurte grego de aromas. Ao jantar, uma refeição normal e depois à ceia, uma gelatina. E, portanto, aquilo que eu vou fazer com vocês é mostrar-vos, então, a quantidade de açúcar que estará aqui neste exemplo de dia alimentar. Não sei o que é que vos parece, se estará muito próximo das recomendações, acham que ultrapassa as recomendações, que estará ela por ela, portanto que é muito descabido. O que é que vos parece? Pronto, entretanto eu vou aqui aumentar o meu ecrã para conseguirmos ver. Ok. Ora, deixa-me pôr aqui. Pronto, e então? Primeira refeição. Tínhamos então o leite com açúcar, que tem 10 gramas de açúcar. Portanto, isto corresponde a 10 gramas. Okay? Portanto, eu tenho o papel azul de fundo, que é para conseguirmos ver o açúcar. Portanto, 10 gramas de açúcar. Depois tínhamos, para além do leite com açúcar, tínhamos o pão de leite. Não é? Portanto, e o pão de leite é aquele alimento que, portanto, para já chama-se pão, não é? O facto de se chamar pão, muitas vezes nós ficamos na dúvida. É um pão, não é um pão? Um alimento saudável, não é um alimento saudável? Pronto, a verdade é que também tem açúcar, não é? Portanto, aproximadamente 10 gramas. Eu aqui fiz uma média em relação a várias marcas, porque temos pães de leite com bem mais açúcar, também é verdade que temos alguns com menos, portanto, eu fiz uma média das principais marcas que são vendidas, não é? Portanto, temos 10 gramas. Depois tínhamos, ao meio da manhã, um café com açúcar. Portanto, e a quantidade de açúcar de um pacote são 6 gramas. Não é? Portanto, temos aqui a quantidade. Depois, ao almoço, tínhamos a refeição normal e depois tínhamos a bebida, uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola normal, portanto, de uma lata, tem 30 gramas de açúcar. Portanto, é esta quantidade que aqui está. E acrescentávamos também um café com açúcar. Portanto, mais uma vez, um pacote de açúcar são então as 6 gramas de açúcar. Depois, à tarde, tínhamos as 6 a 8 bolachas de chocolate, não é? Mais uma vez, há várias marcas, portanto as quantidades são muito diferentes de algumas marcas. Acabam por não ser assim tão diferentes, não é? Mas é verdade que existem diferenças entre marcas. E eu, mais uma vez, fiz uma média entre as principais marcas, portanto, mas dá-nos cerca de 30 gramas de açúcar, ok? Portanto, nas 4 a 6 bolachas de chocolate. E tínhamos o iogurte grego, de aromas, não é? Portanto, neste caso, temos 14 gramas de açúcar e
para terminar, acabávamos à ceia com uma gelatina, portanto, que também tem 16 gramas de açúcar. Ou seja, isto tudo somado vai nos dar 122 gramas de açúcar. Ok? Portanto, isto num dia alimentar, não sei se lembram, vamos aqui, das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que eram para, no máximo, para um homem, 25 gramas de açúcar. Portanto, isto são as recomendações, não é? Isto são as recomendações, isto aqui é o que está neste dia alimentar. E não estamos a falar de incluir bolos, nem reboçados, nem chocolates, nem aqueles alimentos que nós já sabemos que têm açúcar, não é? Ok. Portanto, isto, um exemplo alimentar, é verdade, um copo de açúcar, sim. E, portanto, mais uma vez, portanto, só com alimentos que facilmente são incluídos no nosso dia-a-dia. Deixem-me pôr-vos aqui outro exemplo. Só voltar aqui, encolher. Ok. Neste caso, portanto, trouxe uma opção para um dia alimentar que será mais direcionado para uma criança, não é? Portanto, eu trouxe algumas sugestões que muitas vezes são aquelas que as pessoas me referem que dão, não é? Portanto, que eu vejo muitas crianças a consumir e, portanto, trouxe aqui um exemplo. Portanto, ao pequeno almoço, um leite com cereais, neste caso trouxe as estrelitas, poderiam ser outros. A meio da manhã, um pão de leite com um iogurte de aromas. Ao almoço, uma refeição normal mais um iced tea. Depois, aqui, 2 lanches, em que um dos lanches, portanto, a criança come um pão com um doce, com uma compota e um leite achocolatado. Num segundo lanche, come umas 6 unidades, portanto, de bolachas para crianças, daquelas bolachas que são direcionadas para crianças, não é? Aquelas pequenininhas, ou aquelas que têm os bonequinhos, ou, portanto, aquelas mais dirigidas a crianças, que referem muitas vezes, não é? Que são bolachas para crianças. Depois temos ao jantar uma refeição normal e depois, antes de ir para a cama, um leite com açúcar. E então, vamos ver, neste caso, não é? Quanto é que isto quanto é que isto resulta, não é? Deixa-me só voltar aqui. Muito bem. E então, neste caso, portanto, tínhamos o leite com as estrelitas, não é? Portanto, com os cereais, e eu aqui neste caso contabilizei 2 mãos não muito cheias de cereais, portanto, penso que será a média. E neste caso, portanto, temos 12 gramas de açúcar, okay? Portanto, neste leite com as estrelitas. Depois tínhamos o pão de leite, não é? Já tínhamos visto. O pão de leite tem 10 gramas de açúcar e um iogurte de aromas. Portanto, aqui no caso do iogurte de aromas, tem 15 gramas de açúcar. Okay? 15 gramas de açúcar no iogurte. Depois ao almoço tínhamos a refeição normal e tínhamos um iced tea. Portanto, um iced tea tem 12 gramas de açúcar. Okay. Depois tínhamos à tarde o pão com doce, não é? Portanto, com a compota, e partindo do princípio que se acrescentam 2 colheres de compota, 2 colheres de sopa de compota, portanto teremos aproximadamente 10 gramas de açúcar. Depois tínhamos o leite achocolatado, não é? Portanto, a acrescentar ao pão, tínhamos o leite achocolatado. O leite achocolatado, também dependendo das marcas, mais uma vez eu fiz aqui uma média, portanto, por um pacote de leite com chocolate, são cerca de 30 gramas de açúcar. Okay? E depois tínhamos as bolachas para crianças, não é? 6 unidades, portanto 6 bolachas, 6, portanto, corresponde a uma porção. Temos então 13 gramas de açúcar. E por fim tínhamos então o copo de leite com açúcar, que terá, portanto, aproximadamente, claro que vai depender da quantidade, mas uma colher de sopa, portanto, de açúcar corresponde a 10 gramas de açúcar. Okay? Portanto, mais uma vez, isto corresponde a um total de 112 gramas de açúcar por dia. Okay? Temos aqui as 112 gramas de açúcar e aqui o valor de referência. Portanto, temos aqui. Okay? Portanto, este é o valor de referência para um adulto, não é? Portanto, para uma criança será ainda menos.
e aqui a quantidade de açúcar que estava neste dia alimentar. Portanto, as 112, desculpa, as 112 gramas de açúcar. Portanto, quando nós vemos, deixa-me só voltar aqui a pôr, ok. Ok, portanto, quando nós vemos estas quantidades de açúcar, não é? Portanto, estamos a falar num dia, num exemplo de um dia. Portanto, no caso do exemplo que eu dei para uma alimentação de um adulto, estamos a falar de 122 gramas de açúcar, portanto, ou seja, corresponde a 488 calorias, ou seja, quase 500 calorias por dia, que acresce, para além de todo o resto que se come, portanto, só em açúcar, são quase 500 calorias por dia. Não é? E aqueles valores que nós vemos de obesidade, de excesso de peso, eles resultam nada mais, nada menos do que este acúmulo de excesso de energia, não é? Portanto, todos os dias a comer mais energia do que o necessário, portanto, ao fim dos tempos, acaba por surgir os casos de excesso de peso e depois de obesidade, não é? E nestes exemplos que nós vimos de açúcar, portanto, estamos a falar de quantidades muito grandes, não é? Portanto, 122 gramas de açúcar ou 112 gramas de açúcar, portanto, à volta de 400 a 500 calorias extra, portanto, só em açúcar e muitas vezes açúcar que nem temos a percepção de que estamos a comer, ok? Aqui, deixem-me só ver aqui alguns dados, portanto, sem contabilizar o açúcar da fruta, sim, de todo. E porquê que eu não contabilizo o açúcar da fruta, não é? Porque não é a mesma coisa, é verdade que a fruta tem açúcar, mas não é como eu vos disse, não são calorias vazias. Ou seja, nós na fruta temos muitos outros nutrientes, não é? Temos as fibras, para começar, que atrasam a absorção do açúcar, até às vezes evitam que todo o açúcar seja absorvido. Temos vitaminas, temos minerais, temos fitoquímicos, portanto, tudo isso são nutrientes importantes, com funções importantes no nosso corpo, são fatores protetores, não é? Ao contrário do açúcar. Portanto, aqui eu só vos estou a mostrar o exemplo do açúcar adicionado. Portanto, não estou a falar do açúcar, portanto, é isso mesmo, não estamos a contabilizar o açúcar da fruta ou o açúcar de outros alimentos que são naturalmente doces, mas que nos acrescentam algum valor, não é? Portanto, não são simplesmente açúcar. Depois aqui a Helena está a perguntar se a gelatina zero não terá o mesmo problema ou é fictício. Portanto, esse é outro dos assuntos que eu falo também no workshop, não é? Porque é verdade que não tem a mesma quantidade de açúcar, mas também não podemos esquecer de ver porque é que ele é substituído, não é? Não nos chega a falar em reduzir o açúcar, não é? É importante percebermos, tudo bem, tiramos o açúcar, é uma vantagem, sem dúvida nenhuma, e há situações em que isso possa ser indicado, mas depois é importante percebermos também porque é que ele é substituído, não é? E quais são os efeitos desses substitutos, não é? Deixa-me só ver aqui outro comentário. Portanto, a experiência que tenho a ver os rótulos coisas zero e light não são necessariamente as que têm menos coisas que fazem mal. É isso mesmo, é verdade. Portanto, mais uma vez, era o que eu vos estava a dizer. Portanto, é importante nós percebermos o que é que vai substituir aquele açúcar e depois não nos podemos esquecer que muitos destes alimentos industrializados não têm só açúcar, não é? Para além do açúcar, portanto, um ingrediente pouco saudável tem outros ingredientes, outros nutrientes pouco saudáveis e, portanto, é preciso ver os alimentos como um todo, não é? E, por isso, um dos temas, não sei se já alguém viu a descrição do workshop, mas um dos tópicos do workshop é exatamente a leitura dos rótulos, não é? E percebermos como é que nós distinguimos isto, porque realmente não chega a nós olharmos para as letras grandes, não é? Não chega a nós olharmos para a publicidade, para aquilo que nos é dito, para aquilo que nos é atirado, não é? Que informações é que nos atiram sobre aquele produto. Portanto, é importante nós estarmos atentos e termos um olhar crítico, não é? Portanto, aquilo que eu vos dizia. Muito bem, eu trouxe-vos aqui 2 exemplos, portanto, e até me podem dizer, pronto, mas eu já sei que esses são exemplos exagerados, não é? Eu já sei que aí já vai ter algum açúcar. E, portanto, eu trouxe-vos outro exemplo daquele que, portanto, à partida, será visto como uma alternativa mais saudável. E então, para este exemplo, eu trouxe do pequeno almoço granola mais bebida de soja, a meio da manhã, uma barra de cereais, e aqui trago-vos a barra de cereais daquelas que têm, portanto, não querendo passar marcas, portanto, aquelas que têm a imagem de um corpo todo elegante, portanto, aquelas que supostamente estão associadas portanto, à forma física, não é? Para o almoço, portanto, a refeição normal, mais um copo de néctar de fruta,
um lanche com um iogurte de fibras, portanto aqueles que também vemos muitas vezes as publicidades, não é? Que regulam o trânsito intestinal, ajudam a reduzir o inchaço abdominal e por aí fora. O segundo lanche, uma polpa de fruta, portanto neste caso, se estivermos a falar das crianças, aqueles pacotinhos pequeninos de fruta, no caso dos adultos também já há aquelas embalagenzinhas de polpa de fruta, e depois ao jantar uma refeição normal. Portanto, olhando para aqui, isto parece-vos ser um dia mais ajustado, portanto aqui neste caso mais saudável, estará de acordo com as recomendações do açúcar ou não, portanto o que é que vos parece aqui neste caso? Então, eu vou voltar aqui a pôr para vermos, para fazermos as nossas contas. Não. Ok, a granola é rica em açúcar, certo? Portanto, neste caso, a granola, mais uma vez, eu estou a falar de duas mãos, portanto não muito cheias, não é? Portanto, o equivalente a duas mãos pouco cheias, e temos aqui a quantidade de 11 gramas de açúcar. Portanto, se estivermos a falar em duas mãos de granola, portanto, 11 gramas de açúcar. E depois, o leite de soja. Portanto, claro que há várias marcas de leite de soja, claro que há vários, dentro da mesma marca há vários leites de soja, portanto, mas se olharmos assim à vontade e comprarmos, trouxermos a primeira que nos aparece à frente, portanto, é provável que tenha 6 gramas de açúcar num copo de leite, portanto, em 220 mililitros. Depois tínhamos, a meio da manhã, uma das barras de cereais, não é? Daquelas barras de 25 gramas, às vezes nem isso. E, portanto, numa barra dessas temos 5 gramas de açúcar. Okay? Depois tínhamos, ao almoço, um néctar de fruta, não é? Portanto, tínhamos um copo, considerando um copo, vamos fazer as contas a um copo, são mais 5 gramas de açúcar. Okay? Depois, à tarde, tínhamos um iogurte de fibras, portanto, que tem 15 gramas de açúcar. Okay? Tínhamos depois, no segundo lanche, uma polpa de fruta, não é? Portanto, aquelas de beber, que tem 14 gramas de açúcar. Okay? Portanto, resumindo, neste exemplo de dia alimentar, temos 56 gramas de açúcar. Não é? Portanto, mais uma vez, comparando com as recomendações, portanto, no máximo seria 25 gramas para um homem adulto, não é? Portanto, neste exemplo temos 56 gramas de açúcar. Portanto, mais uma vez, aqui, portanto, e neste caso eu tentei trazer alguns alimentos que nos passam e que eu vejo muitas vezes que as pessoas associam a alimentos saudáveis, portanto, muitas vezes as pessoas consideram que estes alimentos são saudáveis, não é? Portanto, e não associam à quantidade do açúcar, não é? E, portanto, estamos a ver que tem 56 gramas de açúcar, portanto, é uma quantidade muito grande de açúcar, não é? Portanto, acho que não é muito, mas ainda não chega recomendada. A vida de soja, muito estrogênio, será indicado para mulheres se for alguém ingerir todos os dias. Pronto, esse daria outro tema para outro webinar, não é? A ingestão das bebidas do leite, das bebidas lácteas. Portanto, assim, primeiro de tudo, é importante percebermos o porquê de optar pela bebida de soja, não é? Portanto, e não quero fugir aqui muito do nosso tema, mas pensar o porquê de ingerir a bebida de soja em vez do leite tradicional, do leite de vaca, não é? Portanto, se for por preferência ou se não houver nenhum motivo de força maior, o ideal é sempre, como em tudo na alimentação, variar, não é? Portanto, variar ao máximo, sempre que possível. Se houver algum impedimento para que não possa beber o leite de vaca, de facto a opção mais próxima que nós temos do leite de vaca é o leite de soja, e depois aqui terá que ser avaliado cada caso, não é? Depende de muitos fatores, depende de muitas características da mulher. Portanto, se estamos a falar, por exemplo, de mulheres que já têm alguma propensão para desenvolver cancro da mama, para desenvolver cancro do ovário, cancro do útero, portanto, é uma questão a ponderar, não é? É uma questão a ter em conta. Se estivermos a falar, portanto, de uma mulher que não tenha nenhum fator de risco, que não tenha à partida nenhum comprometimento, portanto, é uma questão de ser avaliado. Agora, aqui, voltando aqui ao nosso tema do webinar, é verdade que muitas vezes, e agora estão muito na moda, as bebidas vegetais, não é? Mas não chega a dizer que é uma bebida vegetal, não é?
Portanto, é muito importante nós percebermos o que lá está. E a bebida de soja é um exemplo muito claro. Portanto, nós já temos versões sem açúcar, mas a verdade é que as mais comuns, as mais vendidas, se calhar aquelas que aparecem em primeiro lugar nas prateleiras do supermercado, contêm açúcar, não é? E outro dos ingredientes que ainda me faz assim, um bocadinho de confusão são os iogurtes, não é? Portanto, os iogurtes que teriam tudo para ser um alimento saudável, não é? Portanto, a sua composição é muito boa, tem as bactérias, portanto, que são ótimos probióticos, que ajudam no funcionamento do intestino, mas depois estragamos tudo, não é? Com a quantidade de açúcar que é ingerida nos iogurtes, que é adicionada nos iogurtes e depois é ingerida através dos iogurtes, não é? Portanto, e nós vimos que um iogurte tem em média 15 gramas de açúcar, não é? Estamos a falar de um iogurte em imensa quantidade de açúcar, portanto é muita coisa. E, portanto, trouxe-vos então alguns exemplos, não é? Daquilo que acontece muitas vezes e que nos passam despercebidos. Portanto, viram que facilmente conseguimos ter aqui quase um copo de açúcar em alimentos do dia a dia, não é? Não estamos a falar de datas festivas que incluímos alimentos doces, portanto, se depois a isto ainda acrescentarmos um bolo, ainda acrescentarmos chocolates, ainda acrescentarmos os repousados e os doces que as crianças comem, portanto, estão a ver que é muito fácil nós acrescentarmos açúcar a estas recomendações. E estão a ver que fugimos muito, não é? E muito facilmente fugimos daquilo que são as recomendações para a ingestão do açúcar. Portanto, assim, de uma forma resumida, não é? O que é importante nós atendermos, não é? E como é que nós conseguimos minimizar esta quantidade de açúcar, não é? Claro que isto exige, portanto, alguns conhecimentos, obriga-nos a conseguir decifrar os rótulos, portanto, a informação que lá está claramente não é muito fácil de interpretar, não é? Portanto, o açúcar tem várias formas de aparecer escrito nos ingredientes, portanto, depois a maneira como as marcas se apresentam ainda é muito liberal, não é? Portanto, ainda depende muito da intenção de cada uma delas. A publicidade, apesar de já ser regulamentada, também ainda não é muito rígida neste sentido, não é? Portanto, no fundo, o que é que nós, de uma maneira muito geral, não é? O que é que nós conseguimos fazer assim de uma forma simples, não é? Portanto, partindo do princípio, o ideal é partirmos do princípio que todos os alimentos processados, o risco de conterem açúcar ou outros ingredientes pouco saudáveis é grande, não é? Portanto, o ideal é nós procurarmos sempre que possível alimentos o mais natural possível, portanto, na sua forma natural e que sejam pouco processados ou quase nada processados. Depois, como não conseguimos fugir dos alimentos processados, não é? Eles estão no nosso dia a dia e é verdade que muitas coisas facilitam a nossa vida, portanto, e todos gostamos, não é? Mas pelo menos conseguirmos fazer escolhas mais conscientes e já que vamos comprar, conseguimos optar por aquilo que temos disponível, não é? Portanto, temos várias opções disponíveis e algumas serão melhor que outras, não é? Não quer dizer que sejam ideais, mas pelo menos conseguimos escolher as melhores opções, as versões mais saudáveis. Portanto, mas no fundo isso obriga-nos a saber interpretar essas informações, não é? E, portanto, assim, de uma maneira geral, o que é importante é nós olharmos para a lista dos ingredientes, não é? E percebermos o que é que lá está. Claro que há várias formas de aparecer o açúcar, portanto, e quem diz o açúcar fala de outros ingredientes, não é? Portanto, ele pode estar de várias formas, mas é importante nós olharmos para a lista dos ingredientes, não é? E, assim, de uma maneira muito resumida, quanto mais ingredientes apareçam com um nome estranho, a partir menos saudável é aquele alimento, não é? Portanto, se for um alimento cujos ingredientes são só nomes de outros ingredientes, não é? À partida, portanto, nós conseguimos interpretar. O problema é quando aparecem outros nomes mais estranhos e, nesse caso, por via das dúvidas, o ideal é desconfiarmos, não é? Portanto, e percebemos que aquele alimento, pelo menos, há de ser para consumir com alguma moderação. Okay? Depois temos a informação nutricional, portanto, isso também nos exige algum treino para interpretarmos, não é? Mas, de maneira geral, aquilo que nós podemos fazer é comparar entre uns e outros. Portanto, eu depois no workshop este assunto é um bocadinho mais abordado, não é? Portanto, temos um módulo só para a leitura e interpretação de rótulos, portanto, mas de uma maneira geral é isto. E hoje em dia, como também já temos disponíveis as opções dos rótulos simplificados, portanto, são uma boa ferramenta, não é? Temos o caso dos semáforos e, portanto, eles têm o campo específico para o açúcar. O que é que nós podemos fazer? Portanto, olhando para lá, para a quantidade do açúcar, já sabemos se aparecer amarelo ou vermelho,
tem uma grande quantidade de açúcar, portanto o ideal é evitá-lo, não é? Portanto, ou pelo menos reduzir o seu consumo, ou se o consumirmos, pelo menos termos consciência de que estamos a consumir um alimento rico em açúcar. Ou então, naqueles rótulos que aparecem à frente, portanto, que contêm a quantidade ou a percentagem de nutrientes por porção, não é? Portanto, nós conseguimos ver, vocês já sabem que a recomendação máxima de açúcar é de 5%, portanto, se nós vemos um alimento que contém 10% de açúcar, portanto, já sabemos que portanto, é um sinal de alerta, não é? Portanto, que não queremos ingerir pelo menos uma grande quantidade daquele alimento. E, portanto, de uma maneira geral, é isso que nós podemos fazer, não é? Portanto, no momento das nossas escolhas, acima de tudo, ter um olhar crítico, não é? Portanto, pensar, desconfiar, tentar perceber, não é? E não nos deixarmos enganar pela publicidade, não é? Por aquilo que nos é mostrado. Portanto, deixem-me só ver aqui alguns dos vossos comentários. Qual é a diferença do açúcar do leite normal de vaca e do leite sem lactose? Deixem-me só ver se eu tinha visto anterior. Sim, portanto, o leite sem lactose, o que retira é o principal açúcar do leite, não é? Portanto, que é a lactose. Aqui neste caso, a intenção do leite sem lactose não tem tanto a ver com a redução da quantidade de açúcar, porque um leite normal, a quantidade de lactose não é assim tão significativa, okay? Portanto, em proporção ao resto dos nutrientes, tem algum, mas não é este açúcar que nos vai causar grandes danos, não é aqui que está o problema da ingestão do açúcar. O caso da lactose portanto, é muito particular, portanto, é um caso concreto e, portanto, estes exemplos destes leites sem lactose são mais específicos para quem tem intolerância à lactose, para quem não consegue fazer bem a digestão deste açúcar, para quem se sente desconfortável com a ingestão do leite normal. Às vezes é uma questão, não quer dizer que seja sempre, mas muitas vezes é uma questão aqui da capacidade de digerir a lactose. E, portanto, esta pode ser uma boa alternativa, mas lá está, não tanto pela quantidade de açúcar, ok? Portanto, aqui o principal interesse não é a redução do açúcar em si, portanto, para que haja menos ingestão do açúcar, mas sim por causa do desconforto intestinal e, portanto, a dificuldade que algumas pessoas têm em digerir a lactose. Ok? Portanto, que outras formas pode sugerir para identificar o açúcar nas embalagens? Portanto, foi aquilo que eu já estive a dizer, não é? Portanto, de uma maneira muito geral, não conseguiríamos estar aqui a abordá-las todas, portanto, mas de uma maneira geral, ter um olhar crítico, não é? Procurar sempre o nome açúcar na lista de ingredientes, portanto, se ele estiver lá, ele aparece. Claro que depois há as outras formas de chamar ao açúcar, não é? Há outras formas de açúcar. Pronto, depois podemos ver isso também na tabela de informação nutricional, portanto, comparar entre os vários alimentos. No caso dos semáforos, no caso da percentagem do açúcar, é mais fácil nós termos essa percepção, não é? Da quantidade que está disponível. Para quem não consegue beber café sem açúcar, o adoçante será uma boa alternativa. O caso dos adoçantes foi aquilo que eu falei atrás, não é? Portanto, é importante nós percebermos se estamos a substituir uma coisa pela outra, qual é, portanto, aqui o balanço. De uma forma geral, isto é, pode ser recomendado se estivermos a falar de uma pessoa que tenha excesso de peso, obesidade e, num período de tempo, precisa de fazer aqui um reajuste do peso. Portanto, neste caso, os adoçantes, a vantagem em relação ao açúcar é que não acrescentam calorias, portanto, eles praticamente não têm calorias nas quantidades. Por exemplo, se estivermos a falar na quantidade de um café, portanto, praticamente não acrescenta valor calórico, não tem energia. E, portanto, para quem está a perder peso, para quem está num processo de emagrecimento, pode fazer sentido, sim. Algumas das desvantagens do uso dos adoçantes. O primeiro ponto é que eles têm um sabor ainda mais doce que o açúcar, ou seja, o ideal é nós, para tentarmos aproximar a nossa alimentação a uma alimentação saudável, é reduzirmos a quantidade de açúcar que ingerimos. E como é que nós fazemos, o que processo é que deve acontecer para que isso suceda? É nós desabituarmos a nossa boca, portanto o nosso paladar, ao sabor do doce, não é? Se nós vamos substituir o açúcar pelos adoçantes, portanto o que estamos a fazer é exatamente o oposto, ou seja, ainda estamos a promover mais o gosto pelo sabor doce. Portanto, o ideal é, para além de outros efeitos dos adoçantes, não é? Nomeadamente a nível intestinal, sabemos que têm um impacto na flora intestinal, no funcionamento portanto, como é que se comportam e da população de micróbios que existem no nosso intestino. Portanto, mas de uma forma geral, o ideal é, aos poucos, irmos desabituando do açúcar. Portanto, eu costumo recomendar portanto, este processo, não é? É preferível, em vez de hoje tomo com açúcar, amanhã vou tomar sem nenhum açúcar,
Portanto, não, isto pode ser um processo mais gradual, não é? E a aprendizagem e a mudança para uma alimentação saudável não acontece do dia para a noite, não é? Se nós levarmos uma vida inteira a aprender a comer como comemos hoje, não é? Portanto, se nós queremos melhorar, se nós queremos corrigir alguns hábitos, isso também vai levar o seu tempo. E o ideal, portanto, preferível até é começarmos aos bocadinhos, não é? Portanto, hoje bebo com um pacote inteiro, amanhã consigo tirar uns grãozinhos, amanhã outros, depois outros, depois outros. Daqui por uns dias já consigo tomar só com meio pacote de açúcar e, portanto, isso já é muito bom, não é? E depois falta o resto, não é? Vamos tirando aos bocadinhos. Isso é preferível do que às vezes fazer estas substituições, porque com isto também estamos a treinar o nosso gosto, não é? E vamos adaptando e vamos conseguindo reduzir esta necessidade que nós temos do sabor doce, da sensação do doce, não é? Porque isto depois é viciante, não é? Um ciclo vicioso, não é? E cada vez nos apetece mais doce e cada vez aquele doce deixa de ser suficiente. Portanto, vamos aumentando as dosagens, a quantidade de doce. Portanto, o ideal é que se faça aqui o exercício contrário. Ok? Frutose, sacarose, isso eu, o aspartame é um substituto que a asquina é pior que o açúcar. Ok, portanto, frutose e sacarose são alguns exemplos de açúcar, sim. No caso do aspartame, era aquilo que eu vos dizia. Portanto, é um adoçante, um edulcorante que serve para substituir o açúcar, não tem valor ou não acrescenta de forma significativa calorias à alimentação, mas depois tem as outras contrapartidas, portanto, as outras desvantagens que eu fui falando. Qual a diferença do açúcar do leite normal de vaca e leite sem lactose? Portanto, também já foi falado. Os substitutos como o mel ou o agave são melhores opções na transição. Ok, portanto, no caso do mel e do agave, temos a mesma questão que eu falei há pouco, que é a sensação do doce. Portanto, se estamos a falar numa substituição em que mantemos as quantidades, não é? Em que mantemos o teor de doce idêntico, portanto, não vamos resolver o problema, não é? Até porque, no caso do mel, apesar de ter alguns efeitos benéficos, não é? Apesar de ter alguns fitoquímicos, ter aqui algumas substâncias que são interessantes, ou que podem ser interessantes, não deixa de ser uma grande fonte de açúcar, não é? Não deixa de ser um açúcar numa outra forma, portanto acrescenta mais alguma coisa, mas não deixa de ser um açúcar. O agave a mesma coisa, não é? Portanto, aquilo que nós pretendemos é reduzir o seu consumo. Claro que sempre é um bocadinho mais interessante do que o açúcar, não é? Sempre acrescenta alguma coisa, mas ainda assim temos de ter consciência que isto são alimentos para ser consumidos com muita moderação, não é? E, portanto, aquilo que acrescentam de bom tem sempre o reverso, não é? Que é a quantidade do açúcar e, portanto, conseguimos, tudo bem, de vez em quando, ocasionalmente em pequenas quantidades, não há problema nenhum. Agora, substituirmos tudo, portanto, vamos ficar na mesma, não é? Portanto, o ideal é fazer aqui este destreinamento, não é? Portanto, este desmame do sabor doce e ir reduzindo esta necessidade da sensação do doce, okay? Portanto, seja com o açúcar, seja com outras formas de açúcar. Portanto, o ideal é irmos reduzindo. Os produtos biológicos contêm muito açúcar ou são recomendáveis? Ok, aqui no caso dos produtos biológicos, referem-se única e exclusivamente ao processo de preparação e não tem nada a ver com a quantidade de açúcar. Portanto, muitas vezes, muitos produtos biológicos têm tanto ou mais açúcar do que os outros. Não quer dizer que sejam piores, não é? Porque têm outras vantagens, pelo facto de serem biológicos, significa que à partida são mais seguros do ponto de vista toxicológico, não é? Portanto, a quantidade de toxinas que estarão presentes, quer substâncias químicas, portanto, à partida serão mais seguros, mas em termos do açúcar, portanto, exigem-nos outro cuidado como portanto, exigem-nos o mesmo cuidado que qualquer outro alimento, não é? Portanto, obrigam-nos a ter aqui a mesma atenção e a descodificar da mesma forma os rótulos, não é? Portanto, a tentar perceber exatamente o que se contém ou não, porque o facto de ser biológico tem algumas vantagens, não é? Ele pode ter várias vantagens, mas não necessariamente pela quantidade de açúcar ou de outros ingredientes, não é? Portanto, pode haver aqui na mesma uma grande quantidade de açúcar, ou das gorduras, por exemplo, ou de sal também, por exemplo, ok? Tudo bem, obrigada Isabel, adeus e até à próxima. Portanto, pronto, aqui então relativamente aos produtos biológicos, sim, portanto, nomeadamente eu estou-me a lembrar de alguns exemplos de iogurtes, não é? Portanto, que à partida são feitos com leite de produção biológica e terão algumas vantagens por isso, mas, por exemplo, a quantidade de açúcar não é necessariamente
reduzida, ou não quer dizer que seja, nesse aspecto, melhor que os restantes. Okay? Portanto, obriga-nos aqui a ter algum cuidado. E mais uma vez era isso que eu vos dizia, não é? Temos que ter um olhar muito crítico com a publicidade que nos chega, não é? E quando algum produto é comercializado como sendo saudável, como sendo melhor, não quer dizer que não seja em alguns aspectos, não é? Mas depois temos que o ver como um todo, não é? Como um alimento completo e com vários nutrientes que estão presentes e, portanto, todo o processo que ele sofreu para chegar até ali. Isto acontece muito com o caso dos alimentos direcionados a crianças, não é? Portanto, apesar da publicidade ser um bocadinho mais restritiva, não é? Mas ela é mais restritiva no que diz respeito à sua direção para as crianças, não é? Porque os pais ainda podem, à vontade, ver a publicidade para dos alimentos para crianças. E muitas vezes aquilo que acontece é exatamente os pais, às vezes até queremos dar algum miminho, até queremos dar algum conforto. Acontece muitas vezes, não é? Os pais chegamos cansados a casa, queremos compensar de alguma maneira as nossas crianças e até sabemos que gostam do desenho animado, pronto, de um qualquer, não é? E muitas vezes o que é que os pais fazem, não é? Passam, compram alguma coisa, umas bolachas, um iogurte, daquela marca que tem aquela publicidade, tem aquele desenho animado, aquele herói que a criança até gosta, mas a maior parte das vezes o que acontece é que estes alimentos, portanto, não são versões muito saudáveis, não é? Não são opções muito saudáveis. E acontece isso com muitos alimentos que são dirigidos a crianças, não é? Desde papas, desde iogurtes, desde bolachas, e eu trouxe-vos aqui o exemplo das bolachas, não é? Portanto, o facto de dizerem, ou de serem dirigidas, de serem publicitadas como sendo para crianças, não é de todo uma garantia de que sejam ajustados do ponto de vista nutricional, ou ajustados do ponto de vista, neste caso, do açúcar. Okay? É verdade que legumes cozidos aumenta a quantidade de açúcar, por exemplo, na cenoura. Não, de todo, não é? Portanto, se nós estivermos a falar de um alimento em que colocamos em água a ferver, não há como aumentar o açúcar, não é? Pelo contrário, quanto muito poderá perder algum para a água, mas também não é uma perda significativa. Portanto, não há acréscimo. Se estivermos a falar de cozer os alimentos, não é? A não ser que eu acrescente açúcar no processo de confecção, portanto, se eu estiver a fazer um molho, se eu acrescentar alguma coisa que leve açúcar, aí acrescentamos açúcar. Se estivermos a falar de um alimento que é cozido em água, portanto, não há forma de aumentar o teor do açúcar. Alteramos, sim, a sua composição, podemos torná-lo mais ou menos disponível, mas não aumentamos a quantidade que está presente de todo. Mas também não me preocuparia muito com os legumes, não é? Porque não são eles que contribuem de forma significativa para a nossa ingestão de açúcar, de maneira nenhuma. Portanto, dos alimentos que naturalmente contêm mais açúcar é mesmo a fruta, não é? E este açúcar é um açúcar que está, portanto, cujo seu impacto é equilibrado por todo o resto que a fruta tem, não é? E nós, no fundo, acabamos por precisar de alguns destes hidratos de carbono de forma mais simples, não é? Portanto, se nós fizermos uma ingestão adequada de fruta, distribuída ao longo do dia, portanto, nós estamos a falar de comer 4 ou 5 laranjas seguidas, ou 4 ou 5 maçãs, não é? Portanto, se estivermos a falar de uma distribuição adequada, portanto, durante o dia, esta quantidade de açúcar é perfeitamente diluída no resto da alimentação e perfeitamente compensada pelos restantes nutrientes que a fruta tem, não é? Portanto, de resto, de forma natural, todos os outros alimentos têm menos quantidade de açúcar do que a fruta, portanto, de uma maneira geral, açúcar, portanto, na sua forma mais simples. E, portanto, não é aí que está o problema, não é? A nível dos hidratos, variam em alguns alimentos de cru para cozido? Sim, pode variar, mas é mais como eu disse, no sentido da perda, não é? Portanto, porque quando cozemos um alimento é provável, é normal que alguns dos seus nutrientes acabem por passar para a água e se essa água não for aproveitada acabamos por perdê-los. Mas nunca ganhar, não é? Altera-se a sua forma, alguns deles podem ficar mais disponíveis, embora os hidratos de carbono eles são relativamente fáceis de ser assimilados. Isto acontece mais provavelmente se estivermos a falar das leguminosas, por exemplo, o feijão, os hidratos de carbono, que ao serem hidratados, ao serem cozidos, portanto, alguns hidratos de carbono que não conseguiríamos absorver, passamos a conseguir absorvê-los. O caso das sementes, também algumas sementes que se forem demolhadas, que se forem cozidas, podemos tornar aqui alguns hidratos de carbono mais disponíveis, mas este tipo de hidratos de carbono também que estamos a falar são hidratos de carbono mais complexos, não é? Não é a forma mais simples, não estamos a falar propriamente de açúcares refinados, não é? Do açúcar na forma simples, e depois não podemos esquecer que estão inseridos num alimento, não é? Com tudo o que esse alimento contém, e normalmente estes exemplos que eu estou a falar são ricos em fibra, e portanto esta fibra vai aqui atrasar um bocadinho a absorção do açúcar, vai limitá-la, portanto não é de todo aqui que está o problema, não, de maneira nenhuma.
Portanto, eu não sei se vão ter mais algumas questões. Entretanto, só por curiosidade, portanto, eu não sei se têm a percepção de algumas medidas que o Governo têm sido tomadas ultimamente, não é? A propósito da quantidade de açúcar que nós ingerimos, portanto é claramente um problema, não é? Na população portuguesa, pelo menos, a ingestão de açúcar, portanto consumimos açúcar muito em excesso, portanto muito acima daquilo que são as recomendações, e portanto há algumas medidas que estão a ser tomadas pelo Governo, não sei se têm a percepção de alguma delas, ou se têm a noção de alguma delas que tenha sido tomada assim recentemente, algumas delas um bocadinho polémicas, não sei se têm essa, ou se ouviram falar, ou se lembram de associar a alguma coisa. Ok, obrigada sempre com a cenoura. Sim, não, esteja descansada, não é o problema de toda a cenoura, não, nada disso. Ajudá-la a retirar o açúcar, é difícil para a criança em casa. O imposto da Coca-Cola, muito bem, sim. Alda, eu já volto à sua questão. Portanto, dos exemplos que eu estava a falar, das medidas que o Governo impôs para a redução do açúcar, o imposto da Coca-Cola, mas não só da Coca-Cola, não é? Coitadinha da Coca-Cola não é mais que os outros. Portanto, é um imposto, exatamente, a taxa sobre as bebidas açucaradas, portanto, onde entra claramente a Coca-Cola. Portanto, este imposto, portanto, aquilo que veio fazer foi acrescentar uma taxa extra às bebidas açucaradas, portanto, acima de uma determinada percentagem de açúcar. E parece-vos que isto foi vantajoso? Não foi? Teve algum impacto? Não teve? Tem essa noção? Se este esforço valeu a pena ou se foi só pronto, mais uma forma de ganhar dinheiro, não é? Como na altura foi muito controverso e houve muita gente que achava que isto era só uma forma para recuperar algum dinheiro. Ok, já respondo às vossas questões. Ok, portanto, só com esta medida, portanto, esta medida pretendia atuar de duas formas, ou seja, se as bebidas açucaradas passavam a ficar mais caras, por um lado, esperava-se que nós, os portugueses, passámos a consumir menos destas bebidas, ou seja, logo aí estamos a reduzir o consumo destas bebidas, estamos a reduzir o consumo de açúcar e a quantidade de açúcar que ingerimos. Portanto, esta foi a primeira medida. A segunda medida foi obrigar as empresas, não é? E os fabricantes destas bebidas a reduzir a quantidade de açúcar que era adicionado. E, portanto, exatamente, da redução dos refrigerantes, é isso mesmo. E, portanto, aquilo que se conseguiu foi, desde que esta medida teve início até agora, portanto, houve uma redução de cerca de 15 gramas no consumo de açúcar diário, portanto, na população portuguesa, e conseguimos reduzir a quantidade de 8 gramas de açúcar em 100 ml das bebidas. Portanto, uma média, não é? Portanto, algumas terão sido mais, outras terão sido menos, mas se lembram ali da quantidade que eu vos mostrei numa lata de Coca-Cola, portanto, tinha 30 gramas de açúcar, que equivale a 5 pacotes de açúcar, mais ou menos, e antes desta medida tinha 7 a 8 pacotes de açúcar. Portanto, claro que ainda temos um longo caminho pela frente, mas a verdade é que para quem bebe, para quem consome este tipo de alimentos, não é? Portanto, os refrigerantes, de forma regular, acaba por ter um impacto muito significativo. E os últimos dados também mostram-nos que ainda há 8% da população que, pelo menos uma vez por dia, bebe refrigerantes, não é? Portanto, se pensarmos nestes casos, esta medida acaba por ter um impacto muito grande, não é? Uma quantidade muito grande de açúcar que foi retirado da alimentação. Okay. E quem fala nestas, há outras medidas que foram adotadas, portanto, para que haja aqui esta tentativa da redução do consumo do açúcar. Voltando aqui às vossas questões, portanto, estamos gradualmente a retirar o açúcar, mas é difícil com as crianças. Ok. Ele fica fora dos valores recomendados, exatamente, não é? Portanto, aqui, e o processo é o mesmo para crianças e para adultos, portanto, com a agravante que nas crianças é difícil explicar, não é? Que o açúcar faz mal, que tem uma razão válida para haver esta redução. Portanto, nós adultos conseguimos perceber melhor isso, embora na prática não seja necessariamente mais fácil, mas pelo menos conseguimos entender esta necessidade de reduzir o açúcar.
portanto aqui o que tem que haver é exatamente este processo gradual, não é? Com tempo, não tem que ser de um dia para o outro, não é? Todas as melhorias que a gente consiga fazer de hoje para amanhã, já estamos a ganhar saúde com isso, não é? Portanto é um processo gradual e que se espera que aconteça devagar, portanto não tem que ser nada drástico, portanto todas as medidas que nós consigamos tomar, todas as alterações que consigamos fazer são válidas, não é? E acrescentam portanto, saúde com certeza. E é mesmo este treino, começa por um treino do paladar, não é? Ir desabituando e depois procurar opções, não é? Alternativas que podem ser perfeitamente boas, apelativas, portanto, atrativas e que não tenham que ter necessariamente esta quantidade de açúcar, não é? E, portanto, conseguirmos aqui fazer este equilíbrio. Os sumos naturais são um problema. Pronto, eu trouxe-vos aqui aqueles exemplos que eu vos trouxe tinha o sumo natural e tinha aquelas frutas, aquelas polpas de fruta, não é? Que eu vejo imensos pais a dar às crianças, não é? Como se estivéssemos a falar de fruta, não é? E quer os sumos naturais, quer a fruta, aquelas polpas de fruta, não podem ser de maneira nenhuma comparadas com a fruta em si, não é? Nós vimos que a fruta, ao natural, a fruta em si, contém uma grande quantidade de açúcar, que é compensada pelo resto que está na fruta. Portanto, quando nós temos estes sumos naturais, quando nós temos estas polpas de fruta, basicamente estamos a manter a parte menos boa da fruta, não é? Que são os seus açúcares, e estamos-lhe a retirar as partes mais vantajosas, ou pelo menos que fazem aqui o equilíbrio com o açúcar, que é o caso das fibras, que é o caso das vitaminas, dos minerais, dos polifenóis. E mesmo que nas embalagens, e que muitas marcas já o alegam, e de facto não deixa de ser verdade que contém apenas fruta e o açúcar naturalmente presente na fruta. Mas o que nós sabemos é que a quantidade de açúcar presente na fruta é alta, não é? Portanto, e o que torna a fruta saudável é o resto, para além do açúcar. E nestes alimentos processados, portanto, os sumos naturais, especialmente os de pacote e essas polpas de fruta, são alimentos processados, não é? Portanto, para chegarmos à forma de sumo, tivemos que retirar as fibras das frutas e depois, como estão preparados há imenso tempo, portanto, já se perderam as vitaminas, já se perderam muitos dos minerais, já se perderam os polifenóis, portanto, que têm um efeito protetor muito importante na nossa saúde e mesmo que tenham algumas vitaminas, mesmo que tenham alguns minerais, eles foram adicionados, não é? Portanto, não é na sua forma natural e, portanto, não sabemos se o seu comportamento é o mesmo depois no nosso corpo, se a sua absorção é igual, se as suas funções vão ser iguais. Portanto, não quer dizer que não possamos beber os sumos de fruta natural, não quer dizer que não seja de todo preferível do que um refrigerante, porque não é? Portanto, é preferível do que os refrigerantes. Agora, temos que ter a noção é que não são uma peça de fruta, não é? E não podemos esperar substituir o consumo de fruta por este tipo de alimentos, quer as polpas de fruta, quer os sumos de fruta naturais. Portanto, se for, como tudo, não é? Se forem consumidos com moderação, se forem consumidos ocasionalmente, não são um problema. Não, de todo, não é? O nosso corpo é uma máquina extraordinária, não é? E adapta-se muito bem a várias mudanças. Portanto, e tudo aquilo que é ocasional, tudo aquilo que é esporádico, não representa um problema, portanto, a não ser para quem tem algum problema de saúde muito concreto, mas na população geral nunca são esse o problema, não é? O problema é quando fazemos disso rotina, não é? E quando a nossa bebida de eleição passa a ser os refrigerantes, os sumos naturais, portanto a bebida de eleição é sempre a água, não é? Portanto os sumos naturais ou os refrigerantes ou outras bebidas devem ser, portanto, uma exceção, não é? E devem ser ingeridas ocasionalmente. No caso do açúcar mascavado, o açúcar faz menos mal. Não é que faça menos mal, é um açúcar na mesma. Portanto, lá está, mais uma vez, como é menos processado, terá aqui alguns polifenóis, algumas substâncias que poderão ter um efeito até interessante na saúde, não é? Mas não deixam de ser um açúcar, não é? Portanto, claro que se optar por esse em vez do outro, poderá ter algum benefício, mas é uma coisa muito insignificante, não é? Portanto, não é... Eu acho que a medida não passa tanto por aí, não passa tanto por substituirmos o açúcar tradicional, portanto o açúcar refinado, por outra forma de açúcar. Não, portanto o ideal é mesmo nós reduzirmos a quantidade de açúcar no geral, portanto em qualquer uma das formas que a gente o consuma, esse é o objetivo, não é? Portanto, é reduzirmos o seu consumo. Depois, as várias opções, portanto sim, algumas poderão ter um bocadinho mais interesse do que outras, não é? Poderão ter um bocadinho
uma vantagenzinha, mas são coisas muito insignificantes, não é? Para nós conseguirmos tirar uma vantagem daqui do açúcar mascavado, tínhamos que consumir grandes quantidades e não é de todo isso que se pretende, não é? Portanto, se estivermos a falar de quantidades dentro dos valores de referência, não vai acrescentar muito mais. Portanto, o ideal é sempre, sim, reduzir o açúcar e no caso do açúcar mascavado não traz assim tantos benefícios comparado com o açúcar refinado. Ok? Deixem-me só ver mais as vossas questões. Portanto, porque é diabética e faz contagem de hidratos de carbono, certo? Exatamente. Portanto, reduzir a quantidade de açúcar, mas aumentar o imposto não. As pessoas devem ser educadas pelos malefícios que nos trazem gerir. Portanto, aqui a sua opinião, portanto, em relação a estas medidas, a estas taxas, não é? Portanto, considera que não deveria ser imposto as taxas, não é? Pronto, isso era verdade se as pessoas conseguissem cumprir e acabassem por cumprir, mas aquilo que os dados nos mostram é que nós, pelo menos nós portugueses, sabemos muito bem aquilo que, ou vamos tendo algumas noções do que devemos comer, até sabemos os malefícios, mas a verdade é que temos que ser um bocadinho forçados a cumpri-lo e por muito que me custe dizer isto, não é? Porque eu também acho que sim, que deveria ser essa a forma de atuar, não é? Portanto, as pessoas deveriam receber o conhecimento, as pessoas deveriam ter acesso à informação e geri-la como quisessem. Mas a verdade é que na prática isso não acontece, não é? E os dados mostram-nos isso, não é? Que a partir do momento em que saiu este imposto, é verdade que reduzimos em 15 gramas de consumo de açúcar diário. Portanto, é um peso muito grande para ser ignorado, não é? Portanto, se o Governo tem esta medida de melhorar a saúde, não é? Será que deve ou não utilizá-la? Claro que isto é uma questão que dá para várias discussões, não é? Portanto, entrar aqui um bocadinho em conflito com a nossa liberdade, mas a verdade é que depois tudo isto tem um custo para nós, não é? Aqueles valores que nós vimos de mais de 50% da população, dos adultos e quase das crianças com excesso de peso, isto depois vai ter um impacto grande na sociedade, não é? E não estamos a falar só de custos de saúde, estamos a falar de produtividade, de qualidade de vida, portanto tudo isso afeta-nos a todos enquanto sociedade, não é? Portanto, e também por isso um bocadinho o Governo terá este direito de nos impor aqui algumas restrições, algumas limitações e neste caso, portanto, só me parece que tenha vantagens, não é? Eu percebo que quem gosta de consumir estes alimentos, de quem os consuma, portanto, custa, não é? Pagarmos mais por eles, mas a verdade é que isso depois tem efeitos benéficos na nossa saúde, portanto, é aqui um bocadinho colocar os pesos na balança, não é? E percebermos até que ponto é que isto compensa ou não, não é? Claro que não é o ideal. O ideal, eu concordo plenamente consigo, seria conseguirmos capacitar as pessoas para fazer estas escolhas, seria conseguirmos todos estar perfeitamente aptos a fazer as melhores escolhas no nosso dia-a-dia, mas não estando, não é? Portanto, não os conseguindo, portanto, ainda que nem todos os consigamos fazer, portanto, esta é uma medida que ajuda, não é? E os resultados provaram-nos isso. E depois, também, não só na vertente do consumidor, não é? Não só nós enquanto vamos comprar, mas teve também um impacto muito grande nas indústrias, não é? Portanto, na indústria que produz os sumos. E o facto de eles verem o preço aumentado, as pessoas compram menos e, portanto, a própria indústria teve necessidade de reduzir aqui a quantidade de açúcar. Portanto, só por aí já foi um efeito muito bom, não é? Portanto, obrigar estas grandes empresas, não é? Estamos a falar de várias, da Coca-Cola, da Fanta, da Pepsi, portanto tudo isso, as principais marcas, e quem diz essas diz muitas outras, que foram forçadas a reduzir a quantidade do açúcar, não é? E, portanto, ninguém deixou de consumir os refrigerantes por isso. Portanto, se podemos ter na mesma uma bebida que as pessoas gostam na mesma, que as pessoas bebem na mesma, com menos açúcar, porque é que não haveremos de ter, não é? Portanto, tinha aquela quantidade de açúcar porque tinha, não é? E nunca, ou pelo menos há imenso tempo que não sofria uma atualização, que não sofria portanto, uma mudança. E assim, desta forma, se as próprias marcas forem reduzindo de forma gradual, acabamos por conseguir chegar, pelo menos aqui a um meio termo, não é? Conseguimos achar aqui algum equilíbrio. Portanto, aconteceu isso, por exemplo, com o pão, ou com a quantidade do sal. Portanto, houve esta redução gradual e as pessoas, pronto, pouco vão percebendo, não é? Ninguém deixou de comer pão por isso. Toda a gente continua a gostar de pão. Claro que há alguns que se sentem um bocadinho mais do que outros, algumas pessoas mais sensíveis também do que outras, mas a verdade é que também houve uma grande redução, não é? E com estas medidas acabamos por conseguir trazer aqui alguns benefícios, algumas vantagens para a saúde que eu acho que são muito bem-vindas, não é? Temos a ganhar com isso. Ora bem, penso que as medidas deveriam serem cada vez mais intensificadas nas pastelarias, sim, completamente, portanto deveria ser
outra coisa a ser modificada, sem dúvida. Neste caso, os refrigerantes, ou optou-se pelos refrigerantes por serem um dos alimentos que mais contribuía para a ingestão diária de açúcar. Okay? Portanto, porque muitas vezes até as pessoas não têm bem a noção da quantidade de açúcar. E quando nós vamos a uma pastelaria, nós já sabemos que ali tem açúcar. Ainda assim, claro, concordo plenamente, poderia ser reduzido e em muito. Portanto, da mesma maneira que se fez com o sal no pão, poderia ser feito com o açúcar nas pastelarias. Mas, portanto, escolheu-se os refrigerantes exatamente por serem um dos maiores contributos para a ingestão de açúcar diária. E é transversal, portanto, desde crianças, adolescentes a adultos. Portanto, daí ser uma medida com um impacto muito vasto. Não é? Portanto, conseguimos chegar a várias faixas etárias e conseguimos atingir várias pessoas. Não é? Portanto, chegar a várias pessoas. Ora, juntamos, portanto, 3, 4 kiwis no liquidificador para bater, não têm muito açúcar e perdem as fibras. Ok, portanto, aqui no caso da fruta triturada, portanto, é a mesma questão. Não é igual aos sumos, às polpas, não é? Porque se acabamos de a triturar e ingerimos logo, portanto, não houve tempo para perder as vitaminas, para perder os minerais, para perder os polifenóis. Agora sim, estamos a destruir alguma das estruturas da fruta, portanto, da fibra da fruta, o que vai facilitar a absorção dos açúcares, portanto, vão ser absorvidos mais rapidamente. E depois aqui, principalmente porque estamos a falar de 3, 4 kiwis, não é? Portanto, se me estivesse a falar de uma peça de fruta triturada, menos mal, ainda assim o ideal é sempre consumi-la na sua forma natural, não é? Portanto, obrigar-nos a mastigar, até porque começa a haver logo a produção da saliva, portanto, a mastigação, a digestão dos açúcares, levam a fibra, portanto, está a sua estrutura original e, portanto, o nosso corpo ainda precisa de a digerir para chegar ao açúcar propriamente dito. Agora, 3 ou 4 peças de fruta foi o que eu disse há pouco, não é? Portanto, que a fruta tem uma grande quantidade de açúcar e por isso o ideal é distribuí-la ao longo do dia. Portanto, não concentrar tudo na mesma refeição, não é? Portanto, assim, as recomendações são para comer 3 peças de fruta por dia. Eu não comi nenhuma durante o dia, chego agora ao jantar e vou comer 3 peças de fruta e está o assunto arrumado. Não é assim, não é? Portanto, sobretudo pela grande quantidade de açúcar, o ideal é fazermos aqui a distribuição ao longo do dia, portanto, e espaçá-la aqui pelas várias refeições durante o dia. Okay? E aqui o governo manda as nossas escolhas. Claro, pronto, portanto, neste caso não será, também não terá assim um impacto tão grande esta taxa, não é? Não foi assim um valor tão acrescido quanto isso, não é? Mas pronto, penso que foi por um bem comum, não é? Não, se consome só uma ou 2 vezes por ano não terá sido direcionada a si, não é? Portanto, foi mais dirigido a quem consome regularmente, não é? Portanto, mas acabou por ter, a verdade é que acabou por trazer resultados, não é? E que era isso que se pretendia, portanto, com estas medidas. Muito obrigada. Está a fazer aquilo que o governo deveria fazer. Pois, é verdade que aquilo que toca à nossa educação, à nossa relação com a alimentação, ainda temos muito trabalho para fazer. E só para vos dar um exemplo, portanto, a nossa abordagem dos rótulos alimentares, portanto, em Portugal, isso nunca não é feito em contexto nenhum, não é? A não ser que as próprias pessoas tenham a iniciativa de procurar essa informação, de aprender sobre isso. De resto, não nos chega muita informação sobre isso. Enquanto noutros países isso é uma matéria que se aprende desde a escola primária, não é? Portanto, assim que as crianças começam a aprender a ler e a escrever, começam a aprender a interpretar rótulos, não é? E a perceber, a conseguir fazer escolhas conscientes, não é? Portanto, porque no fundo não é nenhuma receita mágica, não é? Portanto, é só conseguirmos interpretar aquilo que estamos a comer e dar-nos a possibilidade de escolher de forma consciente entre uma coisa e outra, entre um alimento e uma alternativa. Portanto, sim, concordo plenamente que deveria haver um grande investimento neste sentido, portanto, mas também já estivemos mais longe, não é? Portanto, também já existem alguns esforços e agora começa-se a analisar cada vez mais a colocação destas formas simplificadas de rotulagem. Portanto, em Portugal ainda não é obrigatório, embora algumas marcas já o comecem a fazer, o caso dos semáforos, o caso daquela informação que eu vos falei simplificada, portanto, contém as percentagens de nutrientes por porção, e, portanto, já há muitas marcas que optam por fazê-lo, e ainda bem que optam, também um bocadinho forçados aqui pela necessidade, não é? Pelos consumidores, por aquilo
que os consumidores procuram. Nós cada vez somos mais exigentes e estamos mais atentos a estas questões e, portanto, também procuramos essa informação. Portanto, e um bocadinho nesse sentido, as marcas também se sentem obrigadas a ir de encontro a isso, não é? Portanto, e a divulgar este tipo de informações. Portanto, mas ainda não é obrigatório, não é? Ainda se está aqui a analisar qual é que será o melhor modelo, portanto, e já existe um conjunto de medidas a nível europeu, não é? Que pretende exatamente implementar a obrigatoriedade destas formas simplificadas, portanto, mas depois estamos aqui ainda um bocadinho presos em que modelo é que será mais eficaz. Portanto, já há países que têm os modelos que eu vos disse, de forma obrigatória, há outros que, portanto, também de forma opcional, mas depois também ainda há outros países fora da União Europeia onde nem sequer é obrigatório constar a informação sobre o açúcar. E isso já foi um passo, não é? Um passo que demos, portanto, pelo menos na tabela de informação nutricional já é obrigatório estar lá discriminada a quantidade de açúcar, embora ainda não haja a distinção entre o que é o açúcar natural dos alimentos, o que é o açúcar adicionado, portanto, isso também seria outro passo importante a acrescentar, portanto, mas havemos de lá chegar, eu acredito que sim, portanto, acho que sim, que cada vez mais estamos atentos a estes aspectos e nós próprios também vamos exigindo mais, não é? Portanto, quer das marcas, quer dos produtos, e portanto eu acho que sim, que se vai fazendo um esforço nesse sentido. Claro que depois cada um de nós também tem que ter o seu papel, não é? Afinal, estamos a falar da nossa saúde e, portanto, ninguém melhor do que nós para tomarmos conta dela, não é? E, portanto, para começarmos a estar atentos, começarmos a ter aqui um olhar crítico, não é? A começar a tentar perceber o que é que estamos a comer, efetivamente, e como é que isso tem um impacto na nossa alimentação, como é que isso tem um impacto depois na nossa saúde, não é? Como é que nós conseguimos fazer esta gestão, não é? E procurar as melhores escolhas, as melhores opções dentro daquilo que temos disponível. Portanto, eu acho que sim, que estamos aí no bom caminho, não é? Estamos a caminhar na direção certa, mas sim, também é verdade que ainda temos muito a fazer. Portanto, eu não sei se há mais questões ou não. Portanto, era isto que eu trazia para vos apresentar, já nos alongámos aqui um bocadinho. Portanto, a intenção era mesmo aqui despertar, não é? Aqui o bichinho da noção crítica, não é? Portanto, e da percepção de questionar o que estamos a ver, questionar o que estamos a comer. Portanto, era um bocadinho nesse sentido. Portanto, também responder às vossas dúvidas que pudessem ter. Portanto, foi como eu vos disse no início, não é? Isto é um tema muito vasto, portanto, nós temos o workshop para falar sobre isso, são mais de 2 horas, portanto, são conteúdos não é? Extensos, temos imensa coisa para conversar, portanto, se acharem que têm interesse, que vos pode ser uma ajuda extra, portanto, o workshop é na próxima semana, na próxima quinta-feira. Portanto, como estamos num contexto assim um bocadinho incerto, não é? Eu optei por fazer 2 modalidades no workshop. Portanto, temos a versão do workshop em direto, não é? Portanto, em que podem participar e colocar as vossas questões diretamente, ou então tem também a opção de assistir ao workshop depois, não é? Portanto, de receber depois a gravação do workshop e colocar na mesma as vossas questões e serão respondidas na mesma. Portanto, isto para o workshop da próxima semana. Entretanto, também para quem fizer as inscrições até sábado, até à meia-noite de sábado, para além do acesso ao workshop, tem um bónus, não é? Portanto, vai ter um brinde extra. Portanto, mas no fundo aqui a intenção era dar-vos já algumas noções, não é? Do que é importante pelo menos nós estarmos atentos, portanto, e nos vendo, portanto, de forma crítica, não é? Portanto, e prestarmos atenção àquilo que estamos a comer. Portanto, toda esta relação já nos... Ok, então nós acompanhamos com esta mudança. Obrigada eu. Portanto, eu não sei se vão tendo mais questões. Em todo o caso, agradeço imenso o vosso tempo, a vossa disponibilidade. Eu gosto imenso desta partilha, portanto, desta troca de informações. Portanto, espero sinceramente ter conseguido atender às vossas expectativas, responder aqui a algumas das vossas questões. Se tiverem mais questões, se depois vos surgirem algumas questões, estão à vontade para me colocar nas redes sociais. Portanto, eu estou ao vosso dispor.
gostei imenso. Muito obrigada. Eu é que agradeço, portanto, ainda bem que consegui atender às vossas expectativas, não é? E chegar, ir de encontro àquilo que estariam à espera. Portanto, para mim também é ótimo, eu gosto imenso destas, portanto, de ter estas conversas, não é? Estas discussões, acho que todos aprendemos. Entretanto, também se quiserem fazer sugestões daquilo de temas que vos pareçam interessantes, de alguma informação que gostassem de ver trabalhada, portanto, estão à vontade também para me sugerir. Tenho o meu e-mail ou pelas redes sociais, portanto, estão à vontade para interagir, para colocar as vossas dúvidas que vos forem surgindo, ou temas que vos vão despertando o interesse, não é? A curiosidade. Portanto, estão à vontade, é uma questão de depois organizarmos outra iniciativa do género. Vão estando também atentos nas redes sociais, portanto, eu vou fazendo estes eventos, portanto, vou começar a divulgar depois os próximos eventos, portanto, quando quiserem assistir, estão à vontade, eu tenho todo o gosto em ter-vos por cá. Pronto, e se não temos mais questões, resta-me então agradecer-vos e espero por vocês na próxima. Pronto, ok. Obrigadíssima a todos e até à próxima.